Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre as eleições. As regras para as eleições entram em vigor nos próximos dias, com desafios aos candidatos. As convenções partidárias vão confirmar os nomes do pleito de outubro. Por outro lado, a segurança dos concorrentes é alvo da preocupação das autoridades. Já o debate sobre as urnas eletrônicas deve permear a corrida presidencial. Assuntos para o Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Luiz Solo, mais uma vez participando aqui da programação da Jovem Pan. Doutor Alberto Luiz Solo, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite e falar sobre esse momento importante, a expectativa já para a eleição. Muito obrigado. Obrigado, Thiago Berraich. É sempre uma alegria falar com você e com os amigos da Jovem Pan. Bom, doutor, para situar os nossos ouvintes e os nossos telespectadores, nós estamos já entrando nessa segunda quinzena no mês de julho. Os candidatos ainda são chamados de pré-candidatos. A partir de que momento a gente tem o início oficialmente desta campanha eleitoral, que promete ser uma das mais acirradas dos últimos tempos? Ainda são chamados de pré-candidatos, Thiago, porque o calendário eleitoral estipula que as convenções começam no dia 20 de julho, agora, daqui a pouquinho, e vão até o dia 5 de agosto. Então, eles só vão ser escolhidos candidatos a partir da convenção, das convenções, e cada partido escolhe a data, desde que seja entre 20 de julho e 5 de agosto. E, doutor, a partir de agora, o que ainda não se pode fazer? A gente já vem acompanhando alguns comícios de candidatos, muita polêmica sobre manifestação de artistas também em alguns eventos. O que ainda pode e o que ainda não pode? O calendário eleitoral é bem claro, aliás, a lei é bem clara. Campanha eleitoral é a partir do dia 16 de agosto. E qual é a diferença entre esse período até 16 de agosto e após 16 de agosto? Nós ainda estamos fora do período de campanha eleitoral, portanto, não pode existir pedido explícito de voto. A lei fala claramente, Tiago, é o artigo 36A, diz que neste período que nós estamos agora, o pré-candidato pode se expor, pode dar entrevistas, participar de programas, fazer reuniões, expor inclusive as suas eventuais plataformas de governo que ele pretende fazer, só não pode fazer pedido explícito de voto. E é a lei que usa essa expressão, Tiago, pedido explícito de voto. Ou seja, pedido explícito é diferente de pedido implícito. Então, eventualmente, algum tipo de exposição pode confundir o eleitor. Olha, é óbvio que ele é candidato, vai ser candidato e ali tem pedido de voto. Não, se não tiver pedido explícito de voto, não tem nada de errado e esse pré-candidato pode continuar se expondo na rádio, na televisão, nas plataformas da internet, desde que não tenha pedido explícito de voto. Doutor Rolo, pela longa experiência do senhor nesta militância do direito eleitoral, esse período pré-eleitoral gera muita ação, gera muita discussão em tribunais de candidatos que não tiveram talvez o mesmo espaço ou que questionam o outro candidato por estar fazendo talvez um pedido explícito de voto, porque ao que tudo indica, pelo menos para a gente da imprensa, parece ainda muito subjetivo se está pedindo voto ou se não está. Olha, Tiago, por enquanto, nessas eleições, nesse período pré-eleitoral de 2022, eu não tenho visto tantas representações, tantas reclamações assim. Inclusive, eu assisto, todas as sessões do TRE aqui em São Paulo são transmitidas pela internet e eu assisto quase todas as sessões, quando não coincide com alguma outra atividade, e eu tenho visto poucos processos, o que significa que os pré-candidatos ainda estão de alguma maneira tendo um comportamento adequado, não estão exagerando, e o que a gente vê são aqueles adversários mais diretos, os que estão em primeiro, segundo lugar nas pesquisas, uns contra os outros, mas mesmo assim o volume de representações ainda é pouco. É um cartaz grande aqui, é um outdoor ali, é um vídeo em rede social, inclusive agora recentemente houve um julgamento específico sobre
vídeo postado em rede social, onde o pré-candidato se apresentava, dizia o nome, o que ele fazia, o preparo que ele tem, e o adversário reclamou e o TRE decidiu por unanimidade que aquele vídeo não continha pedido explícito de voto, portanto não precisava ser retirado, podia continuar desde que fosse da mesma maneira. Entendi. E doutor, a partir do início já da eleição propriamente dita, o que o candidato pode, o que não pode fazer, o senhor fala muito sobre a internet, né? A internet, imagino que trouxe uma gama muito nova do advogado que milita nessa área do direito eleitoral, porque ainda é muita questão subjetiva, ainda não se sabe, ainda não tem tantas regras claras, se eu não estou enganado, porque era mais fácil quando a campanha era só o rádio e a televisão e até os jornais, mas agora com a internet há uma pulverização de divulgação de informações também, a grande discussão sobre as fake news que a gente vem acompanhando nesses últimos 4 anos principalmente, né, doutor? Uma certeza a gente já tem, Tiago. A grande quantidade, né, da campanha eleitoral, o volume da campanha eleitoral migrou para as redes sociais, migrou para a internet. Isso a gente não tem dúvida. Você fala que eu tenho experiência, Tiago, mas você também já está nessa faz bastante tempo. Você vai lembrar de distribuição de santinhos, distribuição de folhetos, até adesivos. Isso tem diminuído ao longo do tempo, ao longo das campanhas eleitorais e está migrando para as redes sociais, para a internet. Então o legislador já se ocupou, já se preocupou, e o TSE, quando fez a resolução de propaganda eleitoral, também cuidou disso, para que a utilização dessa ferramenta importante, sem dúvida nenhuma, também não seja feita de forma incorreta. E você mencionou fake news. Hoje fake news é crime, está tipificado no Código Eleitoral, que é você divulgar notícias falsas com finalidade eleitoral. A gente já tinha no Código Penal, Tiago, há muitas décadas, os crimes de calúnia, injúria, difamação. Agora a gente tem também no Código Eleitoral crime específico de fake news, que é isso que eu falei, é divulgar notícias falsas com objetivo ou de beneficiar determinado candidato ou atacar o outro candidato, atacar o adversário. Então isso é crime. Então a Justiça Eleitoral está atenta, já tem lei para isso, é só aplicar a lei mediante o devido processo legal, né? E os internautas têm que tomar cuidado com isso, porque os internautas também estão sob fiscalização, né? Vamos lembrar que o TSE fez acordos com as principais plataformas recentemente. Essas plataformas se obrigaram, se comprometeram a elas mesmas fazerem uma autoanálise, né? Aquela sua política interna. Então, quando houver violação da sua política interna, elas mesmas, plataformas, vão retirar do ar essas postagens ou estas páginas, independentemente de decisão da Justiça Eleitoral, e se for o caso, aí quem se sentir prejudicado vai reclamar. Olha, houve censura, houve algum tipo de cerceamento da liberdade de manifestação, então aí essa pessoa que se sentir prejudicada vai reclamar na Justiça, senão as próprias plataformas vão agir. E essa é uma diferença essencial das últimas eleições, Tiago, porque antes as plataformas aguardavam a decisão da Justiça Eleitoral. Então, até o prejudicado reclamar na Justiça, até a Justiça decidir e até a decisão da Justiça chegar nas plataformas e ser cumprida, e serem cumpridas, né, as decisões, passavam-se muitos dias. E aí o prejuízo eleitoral já estava produzido. Agora não, agora a gente inverteu esta ordem. As plataformas vão agir, independentemente de decisão da Justiça Eleitoral. Agora, quando não agirem, porque ficaram com dúvidas, né, se retiram a postagem ou a página do ar ou não, aí quem for provocar a Justiça Eleitoral também se comprometeu a agir rapidamente, manda a decisão, a ordem para as plataformas e elas vão cumprir estas ordens imediatamente. Doutor, e fazendo uma brincadeira, que o senhor acha bom a gente até equilibrar as idades aqui, a balança da idade, porque o senhor falou da sujeira muitas vezes que ficava na cidade. Eu me lembro nos anos 80 lá do troféu Porcolino, que era dado para o candidato que mais sujasse a cidade, mas é verdade, nas últimas eleições a gente tem visto poucos santinhos, pouca sujeira nas ruas. Tem, mas não tanto como era, né, lá nos anos 80 até 90.
Com certeza, e por dois motivos, Thiago. Primeiro, boca de urna é crime. Lá atrás, essa lei que a gente fala hoje, Lei das Eleições, é de 1997, então já tem aí 25 anos, né? Então lá atrás era permitido fazer boca de urna, tinha distanciamento, 100 metros, 200 metros, e aí quando a gente chegava, né, tinha aquela barreira de gente distribuindo papel. Hoje não mais, hoje é crime, boca de urna é crime, é bom isso ficar muito claro. Boca de urna é crime, se alguém no dia da eleição vir boca de urna, tem que denunciar, tira foto, faz vídeo e denuncia. E também, Thiago, e você lembrou, essa enxurrada de papel que era derramada nas escolas, ficava nas calçadas, sujava a cidade, gerava entupimento de bueiro quando chovia, tinha gente que se machucava, houve vários processos de gente que escorregava, um papel em cima do outro escorrega, a pessoa, principalmente gente de idade, pessoas de idade escorregavam e se machucavam, né? Então isso hoje também é crime, esse derramamento de papel de santinho na véspera da eleição, que fica no chão no dia da eleição, também hoje é crime. Então, por esses dois motivos, boca de urna é crime, então não pode exibir papel no dia da eleição, e esse derramamento de santinho na véspera da eleição, de manhã cedinho no dia da eleição, também é crime. Então, só os corajosos, aqueles que querem enfrentar a justiça e depois são processados e são condenados, é que vão continuar fazendo isso, mas a tendência é que isso, o ideal é que não exista, né? A tendência é que pelo menos diminua agora em 2022. Doutor Alberto Lissolo, acho que uma outra questão importante para a gente explicar para a nossa audiência é que a própria lei eleitoral restringe muito os veículos de comunicação, rádio, a televisão, e como nós falamos com todos os veículos ao mesmo tempo, eu acho que é importante explicar. O senhor acha que a lei eleitoral melhorou, deu um pouco mais de liberdade aos meios de comunicação nesse período eleitoral, ou o rádio e a televisão ainda são veículos que acabam sendo engessados nesse período? Existem restrições sim, Thiago, como eu falei, a lei é de 97, houve melhorias ao longo desses anos, mas ainda as rádios e as televisões principalmente estão um pouco engessadas. O que melhorou de lá para cá, e tem julgamentos do STF sobre isso, é que também as rádios, as televisões podem dar a sua opinião, né? Também podem divulgar a sua opinião política, coisa que antigamente não podia. Mas a lei é bem restrita e diz que não pode haver tratamento privilegiado para uns candidatos em relação a outros candidatos. Por exemplo, ocupando espaço na programação, né? Na programação normal. Se for fazer entrevistas, tem que dar o mesmo tempo. Se for fazer algum tipo de programa, tem que dar o mesmo tempo de participação nas rádios e nas televisões. E por que isso, Thiago? A gente tem que lembrar, como você disse, para os internautas, para os telespectadores, para os ouvintes, que as rádios e as televisões são concessões do poder público, né? Então, um candidato não pode ter benefício dessas concessões maior, né? Mais benefícios em relação a outros candidatos. Mas é fácil resolver, é só dar a mesma oportunidade, o mesmo tratamento. Mas ainda dá para a gente dizer que há esse engessamento. Agora, Thiago, é lógico que nos grandes centros, talvez o eleitor perceba isso menos, né? Mas fora dos grandes centros, tem muitas rádios, televisões que pertencem a famílias de políticos e, portanto, têm interesses políticos, né? E aí usam a internet, usam a rádio, usam a televisão para beneficiar esses políticos da família. E é isso justamente que a lei quer evitar. Mas a lei não pode dizer a rádio A, a televisão B do estado tal não pode dar tratamento privilegiado e deixar espaço livre para outras rádios, outras televisões em outros lugares, né? Então o tratamento tem que ser igual para todo mundo, mas eu acho que ainda há um pequeno engessamento. Agora, à medida que o eleitor for ganhando maturidade, talvez não se deixe impressionar se um candidato é entrevistado por 5 minutos e o outro candidato é entrevistado por 15 minutos. Isso é o tratamento privilegiado que não pode hoje. Quem sabe daqui a algum tempo o eleitor esteja tão treinado, né, para
para olhar o discurso, para ouvir o discurso, não importa se é um discurso de 5 minutos para um e 15 minutos para outro, mas que o eleitor saiba identificar quem tem as melhores propostas, quem fala a verdade e quem será o melhor governante. É isso. Estamos conversando com o Dr. Alberto Lissola, advogado especialista em direito eleitoral. O senhor falou no começo da nossa entrevista sobre esse apoio que as plataformas de internet vêm dando para tentar amenizar as notícias falsas e também os disparos em massa de mensagens. O senhor acha que a Justiça Eleitoral tem capacidade para conseguir coibir isso ou é uma tentativa que é necessária, mas há muita dificuldade porque são milhões de mensagens que circulam a cada segundo na internet, né, doutor? A Justiça Eleitoral age sempre que for provocada, né, Tiago? Então, o candidato, os partidos que se sentirem prejudicados por esses disparos em massa, como você mencionou, vão provocar a Justiça Eleitoral e vão levar provas. Então, são os autores, os representantes que têm que levar as provas. A Justiça Eleitoral vai julgar de acordo com as provas que forem produzidas. E vamos lembrar, por esse assunto que você trouxe, divulgação de mensagens em massa, contratação de empresas para fazerem essa divulgação também é ilegal e pode gerar a cassação do registro do diploma e, consequentemente, cassar o mandato de quem fizer isso, né? Agora, você pergunta, a Justiça Eleitoral está pronta? Ela está pronta para julgar o que for levado a ela. Então, se as provas forem contundentes, se as provas técnicas forem satisfatórias, a Justiça vai dizer, tem coisa errada, então eu vou punir, ou vai dizer, não tem nada de errado ou não tem provas, portanto eu não posso punir. Então, sobre esses aspectos técnicos é muito fácil. Qualquer representante, qualquer pessoa, candidato que se sentir prejudicado, vai contratar perícias técnicas e existem grandes empresas e peritos técnicos especializados com capacidade suficiente para municiar e levar para a Justiça Eleitoral essas provas e aí a Justiça decide com base naquilo que tem no processo. Perfeito. Doutor Rolo, agora um assunto que a gente tem que discutir aqui, mas é sempre bom lembrar a nossa audiência que a gente tenta fazer aqui uma discussão técnica. Mesmo com essa polarização eleitoral que a gente vive hoje, uma das maiores, talvez, do período recente aqui do Brasil, a gente não puxa, obviamente, nenhuma avaliação para qualquer lado, mas a gente tem que lembrar que desde o ano passado vem sendo feita uma discussão muito grande sobre as urnas eletrônicas. E o voto impresso caiu no Congresso Nacional. Eu conheço muito bem as posições do senhor, obviamente defende a urna eletrônica, porque até que se prove o contrário, não tivemos até hoje nenhuma denúncia de fraude, desde que a urna foi implantada lá em meados dos anos 90. Eu pergunto, essa discussão deve continuar sendo feita de que maneira, doutor? Porque transparência é sempre muito positivo, mas de que maneira a gente tem que discutir esse assunto, deixando de lado essas paixões políticas que o Brasil está vivendo nesses últimos tempos? É isso mesmo, Tiago, você tem razão. Eu já participei aqui na Jovem Pan de vários programas, sempre defendendo a urna eletrônica, sem paixões, com aspectos técnicos, né? Então, você pergunta, o que dá para a gente continuar discutindo? Sempre o que for possível melhorar, do ponto de vista técnico, é louvável, é saudável, propostas sérias de melhorias devem ser examinadas. Agora, hoje, nesse momento, até a eleição, a gente não vai conseguir mudar mais nada, então é importante que se repitam aqueles itens de segurança que eu sempre falo aqui na Jovem Pan. A urna eletrônica não é ligada à internet, portanto, o hacker não vai poder mudar os votos. Outra coisa, quem faz a apuração é cada urna eletrônica, não é o TSE em sala secreta, como alguns dizem por aí. Não existe sala secreta. Cada urna faz a apuração às 5 horas da tarde e emite um boletim de urna. Então, quem quiser fazer a apuração paralela, quem quiser fazer fiscalização paralela, isso sempre foi possível, é só pegar cada boletim de urna e somar os votos dos candidatos. O que o TSE faz, Tiago? O TSE faz uma grande soma, o TSE é uma grande calculadora, são mais ou menos 500 mil urnas no Brasil inteiro. O que o TSE faz? Soma os boletins das 500 mil urnas. Então, quem quiser fazer apuração paralela, fiscalização, é só pegar
pegar esses 500 mil boletins de urna e somar. Vamos lembrar, em 2020 teve lá um problema, um apagão, porque houve um computador novo lá no TSE, e eu me lembro lá no escritório, clientes, Thiago, que tinham um resultado que era eleição municipal. É lógico, tem municípios que tem 100, 150, 200 urnas, então a grandeza é diferente, mas eu me lembro que tinha gente que ligava para mim e dizia: eu ganhei a eleição, e o TSE estava lá no apagão. Como ele sabia que ganhou a eleição? Ele pediu para os apoiadores irem nas escolas, tirarem, tem QR Code, tira a foto do QR Code e faz a soma na calculadora manualmente. Então o princípio é o mesmo. Se dá para fazer isso nos municípios, dá para fazer isso no Brasil. Então, em vez de ficar inventando mentiras, inventando fake news, dizendo que a urna eletrônica não é auditável, isso é outra mentira, é só pegar o boletim de urna e somar. Então, essas rusgas, essas brigas políticas interessam para quem talvez ache que vai perder a eleição e já está ensaiando o discurso, mas a urna eletrônica não é ligada à internet, quem faz a apuração é cada urna. Tiago, às vezes eu costumo comparar a urna eletrônica com uma calculadora antiga, né? Já que a gente falou de idade. Hoje em dia todo mundo usa o celular para fazer conta. O celular não serve como exemplo. Calculadora, aquela pilha ou a energia solar. Nenhum hacker invade calculadora, nenhum hacker invade uma conta. Se eu vou somar 2 mais 2 da calculadora, vai dar 4, o hacker não vai mudar isso. Então, cada urna faz a apuração, emite o boletim de urna e isso não muda mais. E em relação a isso, é importante notar que o TSE já se comprometeu a divulgar imediatamente cada boletim de urna na internet. Então, o eleitor também pode entrar lá na sua sessão, entrar no site do TSE depois da eleição, né, depois das 5 horas, e pegar o boletim de urna. E todo mundo pode fazer isso, e se quiser somar os 500 mil boletins de urna, vai ter a soma dos resultados e tem que bater com a soma do TSE. Simples assim, Thiago. E acho que é bom que o senhor explique também uma discussão que é feita entre os eleitores mesmo. Eles dizem que se a urna fosse segura, outros países também utilizariam, e não só o Brasil ou poucos países. Como é que a gente pode rebater e explicar isso? Boa pergunta, Thiago. Eu ouvi isso de um ex-presidente do TRE que estava falando, né, numa palestra, eu estava junto, e ele disse que uma vez ele foi para a Alemanha ser convidado a ser observador eleitoral, né? Então o Brasil também vai fazer observação eleitoral em outros países, então é justo que convide outros para virem aqui também. E aí ele perguntou: por que não tem urna eletrônica na Alemanha, né? A resposta das autoridades lá da Alemanha foi a seguinte: 2 pontos. Primeiro, aqui a gente não tem corrupção eleitoral. No Brasil a gente tinha, antes da urna eletrônica, né? Papelzinho, colocar né, a anotação, quem votou, quem não votou. Então a gente tinha, isso é só pesquisar, a história mostra isso. Então, na Alemanha não tem corrupção eleitoral. Aqui a gente tinha antes da urna eletrônica. Resolveu. Segundo ponto, custa muito caro. Aqui na Alemanha, dizia essa autoridade, a gente prefere investir esse dinheiro em outras frentes necessárias e não gastar onde não precisa. Se a gente não tem corrupção, por que vai gastar dinheiro com isso? Aqui no Brasil é diferente. A gente tinha corrupção, a gente tem corrupção eleitoral fora da urna eletrônica, né? Compra de voto, para isso tem as regras e as leis. Então a gente precisa gastar esse dinheiro todo para fazer as urnas eletrônicas. Essa é a resposta que a gente tem que dar, Thiago. E também denunciando a idade, eu lembro na metade dos anos 80, numa das apurações, não me lembro se é aqui em São Paulo, mas um dos funcionários do Tribunal Regional Eleitoral, ou um mesário que foi convocado, porque os mesários antigamente ajudavam também a contar os votos, né? Naquele período ainda podia se fumar em qualquer lugar. Eu lembro que um saco com as cédulas, esse saco foi perdido porque o cigarro acabou caindo nesse saco e queimou todas as cédulas. Você imagina o que era isso lá nos anos 80 e esse avanço tecnológico que, apesar de tudo isso, muita gente fica questionando. Agora, doutor, eu pergunto, só para a gente fechar essa parte falando sobre as urnas. O Congresso Nacional já rejeitou o tal do voto impresso. O senhor acha que o TSE teria condições de implantar isso se o Congresso aprovasse o voto impresso? Isso mudaria alguma coisa na contabilidade ou não?
Tecnicamente não é necessário, Tiago, mas eu já disse aqui na Jovem Pan outras vezes que se for para criar mais um elemento de segurança, são mais de 30, mas se a gente precisar criar mais um elemento de segurança para tirar de algum vez, né, uma vez por todas, quaisquer dúvidas que ainda existam nos eleitores, dá para a gente fazer o voto impresso por amostragem, que sejam 5%, que sejam 10%, não 100%, porque 100% a gente vai voltar à situação anterior de ter papel, manuseio de papel, e a gente já sabe que o eleitor não vai levar o comprovante para casa, a gente sabe disso, nunca foi essa a ideia, né? Mas vamos fazer 5%, 10%, eu acho que a gente pode retornar a essa discussão sim, para outras eleições, para as próximas eleições, mas criar esse número. Aí a gente vê com um estatístico, né, uma ciência exata, pergunta para o estatístico, com 150 milhões de eleitores, com 500 mil urnas eletrônicas no Brasil, qual é o número estatístico suficiente para demonstrar, por mais esse elemento de segurança, além dos 30 que já existem, que o sistema é seguro? Ele vai dizer 3%, 5%, 10%, e aí a gente pode retomar essa discussão em função desse número. Aí, Tiago, dá para convencer o TSE, porque é lógico, se perguntar para o TSE vai dar aquela primeira resposta que eu dei, não precisa. Tudo bem, não precisa, mas vai ajudar a espancar quaisquer dúvidas? Vai. Então vamos fazer. Aí dá para a gente cobrar do TSE também essa colaboração. Admite 5%, admite 10%, porque isso é em prol da democracia, em prol da transparência, como você falou. Então aí dá para continuar essa discussão, Tiago. Perfeito. Doutor Alberto Luiz Solo, a gente vai entrando na reta final da nossa conversa aqui, ainda temos alguns minutinhos, mas eu faço uma pergunta, claro que é para o advogado que milita nessa área eleitoral, mas também como cidadão. Qual é a preocupação que o senhor tem com a violência política? Porque a gente vive essa polarização. Recentemente tivemos um episódio numa festa de um rapaz no sul do país, mas de que maneira é possível tentar baixar um pouco essa temperatura para que isso realmente não volte a acontecer e também outras coisas que podem acontecer em comícios envolvendo qualquer candidato? Infelizmente, Tiago, eu tenho medo da violência sim, tenho medo da escalada da violência. A gente está vendo as apurações do Congresso lá nos Estados Unidos sobre o que aconteceu em 6 de janeiro, né, lá na eleição dos Estados Unidos. Eu tenho medo que a gente chegue próximo disso ou pior do que aconteceu lá. Então, para melhorar, né, para tentar evitar, primeiro que os candidatos discutam políticas, discutam plataformas, discutam o que fizeram, o que vão fazer e não estimulem essa violência, não estimulem esses atritos, né? Não digam que quem não gosta de mim é meu inimigo, quem não concorda comigo é meu inimigo. Isso são debates de ideias. E aí eu me lembro, né, há pouco tempo eu vi alguma entrevista, alguém dizendo política, futebol, religião, cada um tem o seu, cada um tem a sua, mas tem que respeitar o outro. Se eu torço para o time tal e o meu vizinho torce para outro time, isso não faz dele o meu inimigo, isso não faz dele uma pessoa ruim. A mesma coisa serve para a política. Se eu gosto daquele candidato e apoio aquele candidato, não significa que o meu vizinho, aquele que está do meu lado, e não gosta e apoia o outro, é meu inimigo, quer o mal para o Brasil. Ele apenas entende que o caminho é diferente, que a escolha é diferente. Então, os candidatos têm que fazer isso, Tiago. Os candidatos têm que deixar isso muito claro, respeitar a escolha do outro, pensar que eu peço o seu voto, mas quem não quiser votar em mim, quem não gostar de mim, não precisa matar literalmente o outro, como aconteceu nesse exemplo que você mencionou e como infelizmente eu tenho medo que continue acontecendo, que haja essa escalada. Então, a gente pode pedir para os candidatos para baixarem o tom das críticas, não é inimigo o outro é um adversário, até porque a política, um dia o sujeito está no poder, no outro ele não
patamar, Thiago. Quem é presidente hoje, o governador hoje, se for reeleito, vai ter mais um mandato e depois vai ter que sair, porque a Constituição manda que tenha que sair. Então, como é que fica, né? Eu acho que tem que haver respeito e se os candidatos ajudarem neste discurso, eu espero que a gente não chegue nessa escalada de violência que está se anunciando. E rapidamente, só para a gente fechar, doutor, essa escalada de violência também, há muita incitação contra os órgãos, contra os poderes, porque a gente vê muito, né, a discussão contra o Supremo, contra o Tribunal Superior Eleitoral, as pessoas que divergem de decisões dos ministros, que eles fazem ativismo judicial. Como que essa discussão também pode ser amenizada? Os poderes são iguais, independentes, harmônicos, assim diz a Constituição. Então, eu vejo muitas críticas, por exemplo, que no Poder Executivo existe eleição, o eleitor decide, no Poder Legislativo existe eleição, o eleitor decide, no Judiciário não, né? Se a gente falar de STF, por exemplo, todos são escolhidos, indicados pelo Presidente da República, mas tem impeachment de ministro do STF, é só cobrar dos senadores. Agora, a gente viu recentemente, né, o pessoal criticando a PEC kamikaze e votando a favor. A mesma coisa que acontece aí no impeachment de ministros. Talvez os senadores tenham rabo preso, né? Tenham medo, mas tem impeachment. Tem impeachment do presidente da República, por que não tem impeachment de ministros do STF? Então, dá para pressionar os ministros a serem menos ativistas, se isso acontece, se a sociedade identificar que isso acontece, e cobrar dos senadores que ajam. Está lá na Constituição também. Os senadores podem tirar ministros do STF. É só fazer o devido processo legal, julgar o ministro e tirar ele de lá, e o presidente escolhe o outro. E se não gosta da receita do presidente escolher todos, muda a receita na Constituição. Então, uns fiscalizam os outros, mas aqueles que são eleitos, principalmente, têm que agir. E eu não tenho visto essa ação em relação aos juízes, em relação aos ministros do STF. Agora, não significa que eles estão errados, significa que eles também têm que ser julgados. E se agirem corretamente, não vão sofrer impeachment. Mas os senadores têm que agir. Doutor Rolo, olha, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, por atender sempre aqui a Jovem Pan, agora também na TV Jovem Pan News. Um grande abraço e estaremos te acompanhando e conversando mais sobre as eleições nos próximos meses. Um abração, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Thiago Berrache. É sempre um prazer estar com você e com os amigos da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, falamos muito sobre a eleição, a expectativa eleitoral aqui no Brasil, com o doutor Alberto Luiz Souza, advogado especialista em direito eleitoral. Para você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até a próxima.